Sanches. Depois de 2 questionários aplicados a familiares e professores, a Secretaria de Educação de Londrina está reavaliando o conteúdo e a didática das atividades à distância e já promoveu mudanças. As aulas foram suspensas no dia 23 de março. Desde então, as escolas estão assim, vazias. Foi preciso se readaptar a essa nova realidade e ao ensino à distância. Novidade que precisa também ser avaliada e melhorada. Por isso, no início de maio, foi feita uma pesquisa com os pais. 20 mil responderam a um questionário. Na sequência, a avaliação foi feita com 3 mil professores. Foram 1.800 sugestões, analisadas por uma comissão formada por 15 professores. As propostas e dificuldades foram divididas em 3 temas: pedagógico, emocional e tecnológico. A gente tem, das 1.800 sugestões, nós dividimos em blocos. Sugestões para chegar ao aluno, portanto pedagógica, sugestões para que o professor tenha ferramentas e instrumentos para poder fazer essa aula, que a gente chamou de formação e tecnologia, e o apoio emocional. Nesse momento de pandemia, a gente também entende que não é só passar atividade como se nada estivesse acontecendo. A gente precisa olhar para as pessoas, olhar para o professor, olhar para o aluno principalmente, e entender como é que tudo isso está nos afetando. E não simplesmente mandar a atividade como se fossem dias normais. Diante disso, ficou definido, no mínimo, uma atividade por dia e, no máximo, 3. Na segunda e na terça, os profissionais participam de uma prática pedagógica à distância. Também foram disponibilizados guias de apoio para os professores e para os pais, com sugestões para a organização de uma rotina de estudos, orientações e vídeos. O conteúdo está no site da Prefeitura, no link da Secretaria de Educação em Educação em Tempos de Covid-19. E esses questionários vieram com mais de 1.800 sugestões dos professores de como a gente deveria trabalhar nesses dias de atividades remotas. Então, eles nos ajudaram criando aí um guia para os pais, que a gente publicou essa semana, e um guia para os professores com sugestões de como facilitar esse momento. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 90% das famílias estão conectadas à internet, tanto que a maioria recebe e envia as atividades pelo WhatsApp. No entanto, um levantamento feito pelas escolas apontou que apenas de 60% a 70% dos alunos estão efetivamente fazendo e entregando essas atividades prontas. Por isso, os principais desafios são aumentar a participação e ainda já se preparar para a volta às aulas, possivelmente em agosto, para uma readaptação das crianças. Numa sala de aula, vamos pensar na sala de aula presencial. A gente tem alunos que faltam, que perdem conteúdo, a gente tem alunos que vão e que têm dificuldade com a explicação. Então, imagina tudo isso remotamente. Essas diferenças, elas se acentuam. Então, a gente já sabe que na volta, quando isso acontecer, nós teremos que ter planos quase que individuais. E para falar sobre esses e outros assuntos relacionados à rotina de estudos online, agora dentro de casa, eu vou conversar com 2 especialistas. Alessandra Rocha, que é psicóloga, e também a doutora Cassiana Magalhães, especialista em educação infantil. Gente, bom dia. É um prazer recebê-las. Na verdade, pegando o gancho aí do que a gente vem falando, o núcleo de educação teve que mudar muita coisa, né? Se adaptar. Bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia, Alessandra. Bom, é um prazer estar aqui conversando sobre isso. Acho que a gente podia pegar o gancho dessa matéria, né? E a Secretaria de Educação fez um movimento bem importante, bem interessante, né? Eu acho que essa escuta que a Secretaria fez, primeiro assim, que todo o movimento da Secretaria, pensando a cidade de Londrina, já é um movimento interessante. Tentar trabalhar com as crianças, tentar fazer esse ensino remoto, é um movimento importante, é um movimento interessante. Agora, esse momento de escuta, ele foi mais interessante ainda no sentido de fazer uma avaliação desse primeiro momento. Então, ouvir os professores, ouvir as famílias, né? E aí já tiveram um primeiro dado, essa primeira sobrecarga de atividades, tanto para as
as professoras, quanto para as crianças e especialmente, essencialmente para as famílias. Então, os dados, até onde eu acompanhei da pesquisa, mostraram que estava tendo um excesso de atividades e que as famílias não estavam dando conta de acompanhar. Inclusive, pelo pouco que eu acompanhei, eu percebi assim que algumas famílias estavam fazendo as atividades das crianças, né? E isso não é bom. Não deixando elas fazerem. Não deixando as crianças fazerem, não é nem porque não deixava as crianças fazerem, mas é porque não conseguiam orientar da melhor forma, que eu acho que é um pouco da nossa conversa hoje aqui, né? O que cabe às famílias e o que cabe à escola nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, né? Nós discutimos isso um pouquinho já na nossa outra conversa, né? O que é ensino à distância? Será que cabe ensino à distância para crianças tão pequenas? O que nós vamos fazer nesse momento? Né? Acho que para começar seria isso. Alessandra Rocha, psicóloga, obrigada por ter vindo. Na verdade, está sendo um desafio muito grande para pais e para os filhos também. Porque ficar em casa também para as crianças, adolescentes também não está sendo fácil. Bom dia. Justamente, eu acho que é um nível de dificuldade que envolve a todos, inclusive a rede de educação. Essa adaptação ela foi feita porque, a princípio, ninguém estava preparado para isso, se viram diante de uma necessidade e fizeram o melhor possível naquela ocasião. E que bom que chegaram a essas conclusões de que haviam excessos, porque é isso que chega ao meu consultório, tanto das crianças relatando, quanto dos pais, inclusive meus filhos, vou incluir isso também. Porque é como se todos os professores estivessem num nível de ansiedade de propor conteúdo, de demonstrar que estão trabalhando, oferecendo excesso de atividades. Algumas crianças dizem que até além daquilo que se fazia na sala de aula. Então, o que eu avalio diante dessa situação, gostaria de mencionar algo de início, é que diante de uma situação tão problemática como essa, existe uma tendência das pessoas acharem culpados, né? Estamos diante de uma situação e de uma circunstância onde não há culpados, onde não há responsáveis, mas que todos temos que nos adaptar, né? E que atinge a todos. Sim. Uma das minhas preocupações diante desse fato, especialmente quando falamos das crianças que estão em casa e com a necessidade de estudarem em casa, com a ajuda dos pais, é que quando uma decisão como essa é tomada no coletivo, infelizmente não são avaliadas as questões individuais. E daí eu gostaria de destacar aqui algumas delas. Por exemplo, por mais que na matéria tenha dito que 60% a 70% das crianças estão, 90% estão participando, mas de 60% a 70% não estão cumprindo todas as coisas que deveriam cumprir ali. O que eu avalio nessa situação é que nem todas as crianças possuem um equipamento necessário ou uma internet de qualidade, enquanto outras crianças estão fazendo a sua atividade num cantinho especial da casa, no seu quarto ou até mesmo no escritório. E daí, pensando nas questões individuais, existem crianças que dividem 2 cômodos com 5 membros da família, onde estão todos nessa mesma casa. Bem então, colocado. Vamos pensar, qual é o nível de concentração e de atenção que essa criança consegue ter, diferente daquela. Então, o que eu quero dizer é que, diante dessa situação que atinge a todos, algumas pessoas e algumas famílias sofrem infinitamente mais. E para concluir meu raciocínio, quando nós pensamos, por exemplo, nas questões de aprendizado e de facilidade, né, de captar os conteúdos, o que eu avalio? Existem crianças que conseguem fazer isso de forma muito autônoma. Chegam em casa, abrem o seu computador e fazem a tarefa. Outras crianças precisam de uma atenção muito grande da família, e nem todas as famílias têm condição de entender aquilo que está sendo proposto. E às vezes nem tempo, né? E nem tempo, e isso eu acho que dificulta de forma, né, muito grande, né? Então são situações tão distintas e que todos são colocados aí, como dizem por aí, no mesmo barco, mas que com barcos completamente diferentes. Alguns com barcos grandes, alguns com jangadas, bem né? furadinho ainda. Exatamente. E isso me preocupa bastante. E para concluir meu raciocínio com relação às famílias, estamos diante de uma situação que abala muito as emoções das famílias. Então, em que contexto aquela família está vivendo? Ela está preocupada lá com a sua renda, ou com o seu salário, ou com as contas a pagar? E de que forma ela dá conta de atender essa criança, né? Com tantas demandas e com tantas preocupações. Certo. Se você tiver alguma dúvida, você pode enviá-la para mim, pelo 3315-1313, ou então fazer a sua pergunta via Facebook, tá bom? Taraba Londrina, Facebook. E a gente está com uma enquete no Facebook e a gente quer saber o seguinte. Você, seu filho, vocês estão estressados com a rotina de aulas em casa? Vamos conferir lá como é que tá? As pessoas começaram a votar. Nós já tivemos 172 votos, acabamos de lançar a enquete. 114 pessoas disseram que sim, que estão estressadas com a rotina de estudos.
pais e filhos, e 58 disseram que não. Olha a realidade, doutora Cassiana. Isso, e nessa realidade, pegando o gancho do que a Alessandra falou, é importante a gente ressaltar o aumento das desigualdades sociais. Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala do acesso à tecnologia, quando a gente fala da forma como a criança está realizando essa atividade em casa, essa tarefa em casa, não tem como não falar das desigualdades sociais, né? E a nossa maior preocupação enquanto professores, enquanto pesquisadores da área, é a desigualdade social. Então, é completamente diferente você falar em atividade em casa, né? Muito se ouviu falar em homeschooling, que na verdade é o ensino domiciliar. Mas como que a gente vai falar disso num país com tantas desigualdades sociais? Então, uma coisa é uma criança que tem, né, como a Alessandra falou, todas as condições adequadas, o seu espaço, ela tem acesso aos livros, ela tem acesso aí a uma infinidade de recursos. E uma outra coisa completamente diferente é aquela criança, eu já vi fotos de crianças fazendo essas atividades numa cadeirinha, ou não tendo esse recurso, ou não tendo essa mãe presente. E nós temos que lembrar que muitos pais estão trabalhando, né, em diferentes lugares. Estão trabalhando nos supermercados, estão trabalhando nos postos de saúde, estão trabalhando em vários lugares. E uma outra coisa que eu preciso ressaltar aqui é que o conteúdo, né, ele cabe à escola, ele cabe aos professores. Esse acúmulo, ele cabe, a especificidade do conteúdo, ele não cabe às famílias. Talvez isso tenha a ver com essa resposta da enquete. Por que está gerando tanto estresse? E isso já traz para nós um indicativo de que como é difícil mesmo os pais fazerem isso, porque eles não têm preparo. Então eu não estou culpando as famílias, porque não está na hora de achar um culpado. Nós, como pais, eu também sou mãe, a gente não tem essa responsabilidade, sim, mas a culpa não. Por exemplo, ainda bem que meu filho tem 5 anos, se ele estivesse na 5ª série, na 8ª série, talvez eu não soubesse o conteúdo para ajudar, para ensinar. Não é verdade? E a gente não tem essa obrigação. Sara, mas não tem que saber. Eu acho que é exatamente isso. Tudo você bem não se escolheu a não... docência, você não escolheu essa área, você não escolheu a licenciatura. Eu acho que nosso país agora, nosso e outros tantos, é uma oportunidade para a gente valorizar os professores. Valorizar, né? Aprender a valorizar os professores e ver que não é fácil ensinar as crianças em casa. Quem defende o homeschooling, quem defende essas práticas, são pessoas que têm uma outra condição. É fácil falar que você defende essa educação em casa quando você viaja, quando você visita museus, quando você tem acesso a uma infinidade de coisas. E agora, você tem um tempo, talvez não precise trabalhar e pode dividir isso com o seu filho. Aí sim. Aí sim. Porque o homeschooling já foi chique, né? Já foi elegante. Teve época assim, o homeschooling, gente, é educação doméstica. Meus filhos não vão para a escola, estudam em casa. Mas naquela circunstância, né? Com aquela pequena burguesia de tal década, não é mais a realidade hoje. Vamos fazer o seguinte, a gente está com algumas perguntas já no Facebook, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta para responder essas perguntas. Não saia daí, porque a gente volta já já. Hoje a gente está recebendo a doutora Alessandra Rocha, psicóloga, a doutora Cassiana Magalhães, especialista em educação infantil. A gente está falando sobre os desafios da educação dentro de casa, essa rotina de estudos. Você pode enviar suas dúvidas para mim pelo 3315-1313 ou então acessando o nosso facebook.com/tarobalondrina. Bom, gente, a gente está com alguns comentários, a gente já vai mostrar, mas eu acho que assim, a gente estava falando que o homeschooling já foi uma realidade, que é essa educação doméstica, mas hoje já não é mais. E uma coisa muito importante é que em vários países, como no Brasil, é obrigatória essa educação dentro das escolas, nas escolas. Por quê? Tem um motivo, inclusive, para minimizar a questão de violência, né? Exatamente. A gente tem que pensar que o papel do Estado, né, quando a gente fala Estado, o governo brasileiro, ele não está preocupado só com o conteúdo, só com a educação das crianças no sentido formal, conteudista, né? Nesse governo não tenho tanta certeza, mas vamos pensar em linhas gerais, né? No nosso plano de ação, assim, no nosso plano pedagógico. A gente pensa a criança integralmente. Tanto é que agora, quando as crianças estão fora da escola, existe uma preocupação muito grande com a questão da alimentação. Só para vocês terem uma ideia, as crianças que estão
estão fora da escola nesse período estão recebendo kits de alimentação. Então, quando a criança ela é assistida pelo Estado, né, ela tem a educação obrigatória a partir dos 4 anos de idade, né? Antes disso, ela é um direito da criança, mas ela não é um dever. Mas entende-se que indo para a escola, a criança tem todo esse acesso à alimentação, Além à a questão saúde. da violência, né? Que a gente Exatamente. conhece a questão da violência doméstica. E a questão da violência doméstica, quando a criança está na escola, de uma forma ou não, a escola consegue ter alguns indicadores que a criança pode estar sofrendo algum tipo de violência doméstica. Por isso, Sara, é tão importante nesse momento, a Alessandra pode falar muito melhor do que eu sobre isso, que as professoras estejam atentas. Então, eu sou uma pessoa que não defendo o ensino à distância para a educação infantil, claro que não, né? Não quero que as crianças fiquem expostas à tela, que tenham aulas de educação infantil, mas defendo muito que as professoras estejam em contato com as suas crianças, que façam algum tipo de atividade, algum tipo de alguma relação, um vínculo com essas crianças, porque eu acredito que as crianças precisam estar em contato com as suas professoras, as professoras precisam estar em contato com as suas famílias, né? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo nessas dinâmicas. As famílias estão perdendo a paciência com as crianças, né? E tudo que a gente não pode nesse momento é perder paciência. Então é melhor pais, mães, às vezes vocês não fazerem o que a escola está pedindo, não fazerem a atividade, não fazerem as tarefas. Se for para não dar conta do conteúdo, não deem conta do conteúdo, mas não percam a paciência com as crianças, com a desculpa do conteúdo, com a desculpa das tarefas e com o acúmulo de coisas que tem que fazer. Gente, quem não está falando vale aqui a é pena. uma doutora em educação. A gente está falando com uma professora, então é algo muito sério mesmo. A vida vale muito mais Vale que muito isso. mais. Esse equilíbrio emocional dentro de casa, isso é importantíssimo, né, Alessandra? Na verdade, além dessas questões relacionadas ao conteúdo, como a professora acabou de dizer, nós temos que pensar o seguinte: a criança ela tem que estar preparada e apta para conseguir colher aquele conteúdo. Então, as crianças que estão num ambiente extremamente estressante, onde existem pessoas que estão pressionando ela, eventualmente Porque se sentem batendo, pressionados violentando. também, né? A gente compreende, os pais se sentem pressionados, mas não adianta pressionar as crianças nesse momento. Exatamente. Na verdade, a criança ela não consegue aprender absolutamente nada, não captar nenhum tipo de conteúdo quando ela está nesse contexto. Então, é aquilo que a professora disse, eu super concordo. Faça aquilo que é possível. Se não der para fazer, ok. Eu acho que neste momento a gente tem que exercitar absolutamente a tolerância. Os professores com as famílias, pensando nessas questões todas que acabamos de dizer aqui. Os pais com os professores também, porque eles também estão diante de uma novidade, fazendo o possível para fazer o melhor para as crianças, né? E principalmente com as crianças. Eu acho que pais e professores precisam ser absolutamente tolerantes. Por quê? Porque se para nós adultos que conseguimos mais ou menos entender o que está acontecendo com relação a esse momento e essa pandemia, como ficam as crianças? Elas não devem estar compreendendo a dimensão disso tudo que está acontecendo. Então, eu acho que é um bom momento para exercitar a tolerância, para que as coisas, que daqui a pouco espero que acabem, né? Enfim, que tudo volte ao normal, mas que tudo flua da melhor forma possível, diante de tantas dificuldades. Com certeza. Conversar com as crianças, né, Alessandra, sobre isso, sobre o que está acontecendo. Tem crianças que não sabem o que está acontecendo, né? Não dá para esconder, não pode esconder, não foram né? informadas de fato sobre o que está acontecendo. Então, o que é isso? O que está acontecendo no nosso país? O que está acontecendo no mundo inteiro, não só aqui, né? E dizer para as crianças por que a gente está sofrendo tanto, quais são os cuidados que nós devemos tomar, o que a gente espera disso para um outro momento, e que os pais possam usar das tarefas cotidianas, dos momentos cotidianos, que a gente possa estar atento. Porque às vezes a gente está em casa com os nossos filhos e a gente não percebe. Ontem mesmo eu estava lá um tempão já em reuniões online, e eu também, enquanto mãe, deixo meu filho passando por ali. Meu filho já é grande, né? Mas eu tenho que parar em algum momento e falar, poxa, calma, eu não posso ficar só no computador, eu tenho que conversar com ele. Então eu vou fazer a janta, você vem aqui, você arruma a mesa. Nós mesmos temos que nos policiar, né? A gente tem que se policiar, porque estar em casa o tempo inteiro não significa estar com eles. Então é mais importante, às vezes, a qualidade que a quantidade. Você estar com a criança de fato, você falar, conversar, estar junto, tá lá cozinhando, mas tá dando um livro pra criança, falar, vai vendo aí o que você tá vendo no livro, depois você vai me contando, depois eu sento com você, Mas eu vou ler junto com atenção, você. né? Dar atenção. Eu acho que estar com é mais importante do que cumprir uma atividade, cumprir uma tarefa, mandar pra escola, né? Eu acho que a gente precisa se preocupar com a nossa saúde mental, né? E não com a quantidade de coisas que nós vamos produzir nesse tempo. Isso nós vamos recuperar com certeza, mas os prejuízos, né, que nós vamos ter aí
mentalmente, socialmente, nós vamos demorar muito mais para recuperar do que os conteúdos escolares, pode ter certeza. Para se unir esse papo com a gente vai receber a educadora parental, Gabriela Arruda, que está de quarentena, está na casa dela, mas vai dar um pouquinho da sua opinião também, para falar sobre essa questão do homeschooling, dessa educação doméstica que a gente está sendo forçado a viver nesse momento. Gabi, bom dia, tudo bem com você? A gente quer saber um pouquinho da sua opinião, você como educadora parental, o que você pensa em relação a tudo isso que a gente tem vivido? Tem sido um super desafio para pais, mas para filhos também. Bom dia. Oi, Sara, bom dia. É um prazer para mim estar aqui. Obrigada pelo convite, mesmo que à distância. Homeschooling, né? A gente fala tanto de homeschooling, mas de homeschooling mesmo a gente não tem vivido muita coisa. O homeschooling é uma teoria diferente, onde as crianças elas aprendem a estudar dessa forma desde sempre. A gente foi pego de surpresa. E o que eu tenho para falar para as famílias? Muitos pais estão focados muito no conteúdo que essa criança tem a aprender e se incomodam com a forma de concentração que a criança estabelece o aprendizado. A gente tem que entender que as crianças pequenas, elas têm pausas no processo de concentração. Então, muitas vezes, a criança ela vai aprender, vai prestar um pouquinho de atenção na aula ali naquele momento, ou na atividade proposta pelo professor online, e ela vai precisar ter intervalos, onde ela vai correr até você, vai perguntar se está tudo bem, se não está, vai tomar uma água, vai querer um lanchinho, ela vai voltar. E isso não é falta de foco, isso não é porque a sua criança não tem interesse pelo aprendizado, mas é porque a concentração da criança se estabelece de uma forma diferente de nós adultos. Ela precisa das pausas para se reenergizar e conseguir voltar ao estudo. O que os pais, eu percebo muito dos atendimentos que eu faço, né? Os pais estão envolvidos em grupos de WhatsApp e às vezes a gente vê nesses grupos pais colocando: meus filhos fizeram tanta tarefa, meus filhos conseguiram concluir, por aqui vai bem. E a família que tem dificuldade de lidar com isso, acha que o filho está tendo um déficit maior em relação aos outros e acaba cobrando demais dessa criança para que a criança consiga alcançar os resultados de outros. E sabe, Sara, dentro de uma sala de aula, a criança sente com o outro, o amiguinho que está ao lado dela. Então, muitas vezes, quando ela tem dificuldade em alguma coisa, ela é motivada pelo colega, né, que está ali do lado dela. O professor, estando atento àquele desenvolvimento, ele vai focar numa criança que é mais interativa, numa que é mais... E assim ele vai potencializando formas de ensinar melhor o conteúdo. Já no online, os pais não têm preparo para isso, muitos pais não conseguem ter essa noção da diferença de comportamento dos seus filhos e a comparação com outras crianças vai gerando um estresse e um ambiente estudantil. Então, a minha análise sobre isso, se a gente conseguir trabalhar o emocional dessas crianças hoje, fazer com que elas voltem para aulas presenciais com um emocional equilibrado, elas serão capazes de correr atrás de um cognitivo prejudicado. Mas se a gente investir hoje no cognitivo, lá na frente, quando elas retornarem para a aula presencial, com certeza o prejuízo vai ser muito maior, né? Como a colega que está aí que você acabou de dizer. Então, gente, paciência, respeitar o tempo de cada criança, o desenvolvimento de cada criança, permitir intervalos entre uma atividade ou outra, converse com seu filho, leve um lanchinho, leve um suco. Se naquele dia ele não está disposto para a aula, ali e considere, talvez hoje ele não esteja, mas amanhã ele pode ser capaz. A gente tem que evitar palavras que desencorajam, rótulos prejudiciais, né? Às vezes os pais olham e falam assim: meu filho não consegue, meu filho é incapaz, né? Meu filho não é tão inteligente quanto eu pensava. E isso a criança vai levar para a vida dela. Agora, se a gente colocar para ela assim: filho, eu acredito em você, eu vou respeitar o seu tempo, todos nós estamos com dificuldades, vamos passar por isso juntos, com certeza o vínculo familiar será fortalecido. Tá bom? Beijo, tá Sara. Obrigada, Gabi. Um beijo para você. Bom, eu acho que foi unânime aqui o que todas as três falaram, né? Essa questão de respeitar as limitações de cada criança, as limitações, a realidade de cada família. Acho que isso é muito importante. E não a gente exige, porque a gente se sente cobrado. Vão me cobrar da escola. Será que meu filho não é tão inteligente igual o outro? Precisa fazer todas as tarefas. Eu acho que o que vocês, as três, falaram foi muito parecido, né? E é exatamente isso. A gente tem que respeitar os nossos filhos como indivíduos também. E todas as limitações. Se nós estamos nervosos, ansiosos, eles também podem estar. A gente tem uns comentários no Facebook que eu vou colocar aqui para vocês comentarem também. Pode colocar aqui pra gente. Olha só.
para nós professores também não está confortável, com certeza, principalmente pensando nos nossos pequenos do primeiro, segundo e terceiro anos que estão em processo de alfabetização. A Alessandra Ronck, obrigada, Alessandra. O Renan falou o seguinte: aproveita e coloca como resultado na enquete o valor da escola e dos professores, porque a maioria dos pais não pensam quanto é trabalhoso ensinar as crianças. Perfeito. E exatamente, né, gente? Eu acho que é exatamente aquilo que a gente falou. Que é o ganho, né? Que foi o ganho que eu disse, né? Não é assim que a gente tá, agora conseguimos, né? Bem feito. Não, não é isso, né? Não é uma brincadeira, não é um momento de brincadeira. Mas eu acho que a gente precisa aprender a valorizar os professores, né? Entender que não é fácil, não é simplesmente falar assim, eu gosto de criança, eu sou professora. Não, não é simples. Pode ser uma condição, mas não é suficiente. Precisa estudar muito, precisa pesquisar, precisa entender, né? Quando a Gabriela aponta, a professora ela vai olhar para isso, ela vai olhar para aquilo, é o tempo da criança. Mas por que ela sabe o tempo da criança? Porque ela estudou para isso, né? Sobre desenvolvimento, sobre aprendizagem, como que a criança aprende, como que a criança se desenvolve, quais são os elementos da psicologia que nos subsidiam para pensar a criança, né? Quais são as bases psicológicas, o que a gente aprende da sociologia, o que a gente aprende da filosofia, qual é o conjunto de conhecimentos que a gente precisa para estar na escola com as crianças, né? Então eu acho que isso é importante a sociedade aprender a valorizar, até porque a gente está num período, eu percebo muito isso agora no terceiro ano do ensino médio, por exemplo, não tem assim esse interesse pelos cursos de licenciatura, né? Os pais não querem que os filhos façam curso de licenciatura, mas a gente precisa dos professores, Claro. A gente precisa contribuir para uma sociedade que tenham bons professores. A gente precisa investir nisso. E agora, com essa história, a sociedade está tendo a oportunidade de ver que não é fácil ser professor. Nada. Que ensinar não é simplesmente reproduzir, decorar, fazer. Que existe um processo para que a criança aprenda. Porque aprender não é simplesmente repetir alguma coisa, né? Tem um processo psíquico muito grande envolvido nessa aprendizagem. Sim. Então, acho que a sociedade, eu não lembro o nome de quem fez o comentário, mas eu agradeço porque é um momento da sociedade realmente aprender a valorizar os professores. Perfeito. Dura Cassiana, foi um prazer recebê-la. Muito obrigada. Eu agradeço. As portas estão abertas para voltar mais vezes. Alessandra Rocha, fazer a sua contextualização para encerrar. O recado que você deixa para os pais nesse momento de pandemia. Se vocês têm alguma dificuldade de ensinar a matemática, faça uma sugestão, convide seu filho para fazer um bolo, ensine a ele as medidas, o peso, trabalhe um pouco questões relacionadas à matemática, mas de um jeito diferente. Tem algumas dificuldades com relação à gramática, chame o seu filho, leia um livro com ele, tenha um tempo de qualidade, fique junto, assista um filme, assista um desenho junto com o seu filho. Tente da melhor forma possível ter um tempo de qualidade, estar junto nesse momento que é tão difícil para todos, né? Tá certo. Obrigada, Alessandra Rocha. Obrigada, Cassiana. Foi um prazer recebê-las aqui.